Existe traição que dá certo? Bom, eu tinha 19 anos de idade e trabalhava na secretaria da prefeitura. Era um trabalho que de 4 em 4 anos mudava algumas coisas, ainda mais em época de eleição, até que o prefeito mudou e acabou que o secretário da área que eu trabalhava também mudou. Entrou um novo rapaz, 24 anos de idade. Era um chefe novo. Eu digo que a gente tirava muito sarro dele, ele era todo sério, todo o jeito dele. E eu, por trabalhar na administração, né, da prefeitura, acabava que eu tinha um contato direto com a secretaria. Bom, nesse tempo a gente foi conversando, fomos nos tornando amigos, próximos, né? A gente falava sobre a vida, sobre o trabalho e até mesmo das peguetes dele. Nesse meio tempo, eu casei. Ele começou a namorar e logo se noivou. E a gente continuava se falando, conversando normal, como bons amigos. Até que um dia, como todo começo de casamento não é fácil e tal, eu acabava desabafando com ele, conversava com ele sobre o assunto, conversava coisas que eu tava passando, ele me contava coisas também do relacionamento deles. E eu acho assim que sem a gente perceber, tanto ele foi ficando mais próximo, gerando um outro tipo de conexão comigo, quanto eu fui cedendo a essa conexão que vinha dele, sabe? A gente ia se misturando ali. Até que um dia eu fiz um comentário que na minha cabeça não foi um comentário com malícia. Eu achava, né? Só que depois, em um outro momento, quando estávamos nós dois sozinhos em uma parte de um evento que ia ter da secretaria, ele veio conversar comigo e ele me roubou um beijo. E no que ele me roubou um beijo, eu acabei cedendo e dando esse beijo nele, sabe? Foi tudo muito caloroso, tudo muito confuso, veio aquele questionamento, a culpa, né? Putz, eu sou casada, ele é noivo, isso é totalmente errado, isso não tá certo, a gente não pode continuar assim. E ele, depois desse evento, ele viajou. E na viagem, a gente continuava conversando pra caramba. Ele ficou uns dias viajando, mas a gente não se afastou. A gente falava sobre o beijo, a gente falava sobre o trabalho, a gente falava sobre tudo. E eu deixei bem claro pra ele que isso não poderia voltar a acontecer, que não estava certo, que não era legal. Enfim, besteira da minha parte. Assim que ele chegou, as coisas começaram a ficar cada vez mais intensas, até ele me convidar para ir ao motel com ele, coisa que eu nunca tinha ido antes. Eu casei virgem, sabe? Eu tinha ficado com uma pessoa só. Então aquilo tudo para mim era um pouco de adrenalina, sabe? E assim nós fomos. E cara, que noite! Tipo, é totalmente diferente a versão dele no trabalho e a versão dele dentro de um quarto. Ele era carinhoso, atencioso, amoroso. Eu tava vivendo um sonho, assim, tipo, tava muito bom, tudo muito tranquilo, tudo muito gostoso. Mas mais uma vez eu reafirmei pra ele que a gente não podia fazer com que isso acontecesse novamente, que tava totalmente errado. Aí eu tentava evitar de todos os jeitos possíveis, sabe? Eu tentava não ceder a ele, mas era impossível. Eu acabava indo e nisso a gente foi ficando aquela loucura assim, sabe? De tipo ir no motel várias e várias vezes. A gente chegou a ficar em lugares assim abertos. A gente chegou a ficar na sala de escritório dele, no trabalho. Assim, um perigo absurdo, um risco absurdo para a carreira, sabe? Só que a gente já não estava mais conseguindo esconder, era muita conexão e era tudo muito gostoso o que estava acontecendo. Até que um dia antes de eu sair do trabalho, porque eu ia me mudar de cidade, a gente foi no motel pela última vez, a gente teve a nossa última transa, eu lembro do nosso último beijo, eu lembro de como isso foi bom, e a gente relembrando como uma coisa que a gente nunca imaginava tomou a proporção que tomou, né? Hoje, atualmente, eu moro em outra cidade, eu tenho outro trabalho. Ele continua lá naquela mesma cidade, mas num trabalho diferente, né? E eu imagino que se a gente não tivesse criado essa conexão, a gente não tinha ficado onde a gente estava. O que eu me questiono e o que eu me pergunto é que existe traição que dá certo. Na minha cabeça, toda traição e toda mentira teria uma perna curta. E para você conseguir levar um casamento adiante e guardar segredos tão obscuros como esse, será que a gente está treinando o próprio caráter? Será que faz parte do ser humano? Será que meu marido faria a mesma coisa comigo? Será que eu me incomodaria de descobrir? Será que ele me perdoaria? Será que eu perdoaria ele? Será que a noiva dele descobriu? E se ela descobrisse? Será que o meu marido saberia? Mas não.
Simplesmente o tempo passou e nada aconteceu, como se nada disso tivesse existido de verdade, só aqui, dentro da minha cabeça. Então eu realmente me pergunto, será que existe traição que dá certo? Oi, Maquetes, tudo bem com vocês? Cara, ela alugou um triplex na minha cabeça com essa história. Toda vez que eu vou escolher uma história para contar no canal, eu me pergunto, o que eu posso ensinar com essa história? E fiquei me perguntando, qual foi o ensinamento que ela tá passando pra gente com essa história, né? Influenciar, atrair? Não, de forma alguma. A gente sabe aqui no canal que não dá certo. Tudo que você planta, você colhe. Pode ser que no futuro coisas venham a acontecer, o relacionamento venha a se desgastar, uma comparação dentro da sua inconsciência ou da sua própria consciência de lembrar o que você viveu e lembrar e ver o que você está passando agora, uma situação parecida entre você descobrir tal coisa, né, e seu marido ser bom o suficiente para vir e te confessar o que fez para você como um pedido de perdão e demonstração de arrependimento, e você vai estar totalmente em desequilíbrio com a vida porque você não teve, quando você teve a oportunidade de falar, você não falou, né? Casou muito nova, 19 anos casando, você não aproveitou nada da vida, né? Então, assim, para você ver o perigo de você simplesmente começar um relacionamento e decidir casar sem ter certeza se realmente é o que você quer. Ah, eu quero, querer você quer, mas e sustentar você quer também? Porque aqui o agora é uma coisa, sustentar é longo prazo, é olhar para o futuro, olhar o tempo que vocês têm juntos, olhar tudo que vocês vão passar, tudo que vão construir e tudo que você tem que abrir mão para ser casado. Porque casamento sem você abrir mão de algumas coisas não é um casamento, né? Por isso que eu falo, tem ali os relacionamentos abertos. É melhor você ser solteiro, porque você tá livre, cada um tá livre, e você pode falar o que você quiser, ficar com quem você quiser, envolver sentimentalmente com quem você quiser, sem necessariamente ter que ter uma responsabilidade afetiva com o outro. Então, não existe traição que dá certo. Pode demorar 20 anos, mas isso ainda vai te cobrar alguma coisa. Não só você, como para com ele também. Pode ser que não seja nesse relacionamento, pode ser que seja em outro. Eu não sei, mas eu sei que tudo que é ruim volta pra gente. E claro que trair uma pessoa, a confiança, o amor, a lealdade de uma outra pessoa não parece muito, né, de caráter e de valor. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com as nossas decisões, com quem a gente o que a gente escolhe fazer na vida, com quem que a gente escolhe fazer, mas ainda assim, eu termino essa história feliz que você não entrou num relacionamento abusivo, não engravidou, não ficou apaixonada dessa pessoa, mas talvez a história seria mais agradável, mais bonita, se os dois fossem solteiros e tivessem pelo menos vivido uma história de verão, um amor de trabalho, uma coisa do tipo. Mas, deixe nos comentários, vocês acham que traição dá certo? Existe traição que dá certo? Me mande sua história no historiascanaldeatipaulo@gmail.com, curta, comenta, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo.